foi uma espécie assim de dizer, vamos juntos e traçar as estratégias, vamos começar. E aí a gente convidou para tratar desse assunto, quem, Liciane? Pois é, a gente recebe agora o prefeito Babá, que é o presidente da FEMURNE, que vai falar sobre o apoio dos prefeitos ao projeto, né, de reeleição de Bolsonaro. Bom dia. Bom dia, Liciane, bom dia, Virgínia, bom dia, Júlio, e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Prefeito Babá, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O senhor participou da reunião de ontem, que a gente está fazendo referência na abertura do jornal. O que é que foi discutido e quais são as estratégias a partir de agora? Uma reunião muito importante, Virgínia, onde tivemos a presença de mais de 80 prefeitos, outros que não puderam estar e mandaram representantes, algumas lideranças como vereadores, ex-prefeitos, vice-prefeitos, lá no Holiday Inn, com a presença do senador eleito Rogério Marinho, com a presença dos suplentes, né, Flávio e Igor Tagino, como também a presença de vários deputados estaduais eleitos, federais, presidente de partido também, bancada federal, presidente de partido. Então foi uma reunião muito grande, onde lá foram discutidas as ações que vão nortear o segundo turno, onde os prefeitos se comprometeram, se engajar nesse segundo turno, na eleição do presidente Bolsonaro. No primeiro turno, Babá, teve esse engajamento? Qual foi a adesão dos prefeitos ao projeto de Bolsonaro no primeiro turno? Qual foi a mudança que teve para esse segundo? E se houve o engajamento de fato na campanha do presidente? No primeiro turno, apesar de muitos prefeitos votarem no presidente Bolsonaro, mas não queriam declarar, não queriam fazer campanha, até para não prejudicar os outros demais candidatos, né, os deputados, senador. E aí houve aquele governador, né, houve aquela tirada do pé do freio. O pessoal ficou em cima do muro. Exatamente. Né? Alguns que declararam, né, se você pegar as 10 maiores votações do presidente Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte, aqueles prefeitos que foram para frente, que foram para cima, então todas elas, a porcentagem delas ficaram acima da média nacional, ficaram acima de 37, 39, 40, 41, 42%, né? Parnamirim foi a cidade que venceu, mas Natal, por exemplo, ficou mais de 40%. A minha cidade, por exemplo, São Tomé, ficou 40%, ficou em quarto lugar. Rui Barbosa, uma cidade pequena lá vizinha a São Tomé, ficou 41%. Então, quando o prefeito decidiu pedir o voto mesmo, ele conseguiu realmente não reverter o quadro, até porque a prioridade maior naquele momento era o primeiro turno, porque para Senado não existe 2 turnos, né? Para deputado não existe 2 turnos, né? E aí a maioria dos prefeitos trabalharam com essa possibilidade de no segundo turno se engajar na eleição presidencial. É o que vai acontecer agora, em torno de 100 prefeitos já se comprometeram a fazer esse engajamento. Então o desafio agora é fazer com que o candidato, né, que vai ser apoiado por esse grupo de prefeitos, a gente fala em uma centena, né, são 167, temos aí uma centena apoiando a candidatura do candidato à reeleição Bolsonaro. O desafio é diminuir essa margem aí que existe hoje entre a vitória de Lula no Rio Grande do Norte com a vitória para os votos que Bolsonaro pode vir a obter. Exatamente. Nosso objetivo é chegar aí aos 42%, 45%, já que no primeiro turno foi pouco mais de 32%, né, do presidente Bolsonaro. E eu costumo dizer que nós, prefeitos, né, liderança, somos líderes. Então a gente tem que liderar esse processo nos nossos municípios para mostrar à população a verdade do que pode acontecer, né, com a eleição de cada um. Os municípios nunca tiveram tão bem financeiramente com relação economicamente, com relação à distribuição de recursos do governo federal. Não só os municípios, mas os estados também, a própria população também, que hoje os recursos também, eles vêm numa quantidade bem maior. Você tira, por exemplo, um Auxílio Brasil, que antes era o Bolsa Família, que era R$ 90. Hoje o Auxílio Brasil é R$ 600, né? Então, não só as prefeituras, não só os governos, mas também a população tem sido beneficiada com essa distribuição de renda do governo federal. Então, a gente mostrando, explicando à população, eu tenho certeza que a gente consegue aí reverter muito voto para o presidente Bolsonaro. Prefeito, com relação às abstenções, no primeiro turno a gente teve um nível de abstenção pequeno aqui para o Rio Grande do Norte, para os padrões das outras eleições. Obviamente, a tendência é que ocorra uma abstenção maior no segundo turno, todo mundo espera isso. Isso seria positivo ou negativo para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro? A abstenção, ela, claro, com certeza no segundo turno, ela sempre, né, naturalmente, desde quando começou esse processo de 2 turnos, ela sempre foi maior no segundo turno. E eu acho que beneficia aquele que tem menos voto, né? Porque quanto mais gente deixar de votar, menos voto vai ter na urna e, consequentemente, aquele que tem
Em Parnamirim, por exemplo, se deixar de votar mais gente, Bolsonaro é quem vai ser prejudicado. Nos outros municípios, se deixar de votar mais gente, naturalmente acredito que o ex-presidente Lula quem deverá ser prejudicado. Temos aí entre esse dia 30 de outubro 2 feriados, né? O feriado do Dia do Servidor Público Municipal, que é o dia do servidor público, e o dia de finados, que é o dia 2 de novembro. Há alguma estratégia de se manter esse feriado na data do dia 28 ou transferir para outra data? O governo do estado já publicou um decreto transferindo o feriado do servidor público estadual para o dia 14, que ela vai imprensar ali no feriado de 15 de novembro. Para os municípios, há alguma estratégia, o senhor como presidente da federação, em relação a esse feriado? A gente não discutiu isso ainda, mas, por exemplo, o meu município vai ficar dia 28 mesmo, até porque dia 29 é a emancipação política da cidade. Ah, está de aniversário, né? Eu acredito que a maioria dos municípios devam deixar do jeito que está, né, na sexta-feira. Então vai ser um feriadão, o que contribui bastante para a abstenção também. Prefeito, outra coisa que muita gente tem falado é sobre a dificuldade de se virar o voto. Tipo, quem votou em Lula votou convictamente, quem votou em Bolsonaro votou convictamente. O senhor que está rodando o interior do estado, que tem muito mais conhecimento sobre o comportamento do eleitor no interior do Rio Grande do Norte, você tem visto essa possibilidade de se reverter votos aqui no Rio Grande do Norte? Eu acredito que a liderança municipal ela tem uma influência muito grande com o eleitor, né? Porque ele está ali mais perto no dia a dia, então tem conversado, tem mostrado. E essa eleição ela mostrou, o que eu vinha falando antes, que os prefeitos, as lideranças políticas dos municípios, teriam um papel fundamental, né? E foi provado isso, até porque... Vou lhe interromper porque eu fiquei curiosa. Por que isso não funcionou no primeiro turno, prefeito? Que se a proximidade é a mesma... Mas funcionou. Você vê, a maioria, mais de 100 prefeitos estavam com a governadora Fátima, e reelegeram a governadora Fátima. Certo, mais de 100 prefeitos estavam... de Bolsonaro não eu falei, mais de 100 prefeitos estavam com o senador Rogério Marinho, e elegeram o senador Rogério Marinho, que era dito pelas pesquisas como não era o favorito, né? Com relação ao presidente, porque geralmente o eleitor, ele também nesse momento, ele tem geralmente no meio de 5 candidatos, ele vai escolher um para mim, o resto eu vou seguir a liderança, né? Foi isso que aconteceu e por isso que eu digo, agora no segundo turno a liderança é importante, porque a liderança agora vai convencer o eleitor só um voto, né? Que é o voto do presidente. Então ficar mais fácil a população, o eleitor entender, né, a mensagem do prefeito, até porque o prefeito naquele momento também não iria, a liderança, quando eu digo prefeito, eu digo a liderança, o vereador ou o vice-prefeito, ele não ia discutir com o eleitor por causa de um voto. Se o eleitor já estava votando em 4 candidatos seus, por que você ia brigar por mais um, né? Então, e agora nesse segundo turno... Isso é interessante. Só um voto é mais fácil Eu conheço pessoas que... É interessante, né? Não vamos pegar uma briga grande, não, para perder 4 votos. Mas também não seria o caso, prefeito, de convencer o eleitor, mostrando para ele alguns investimentos que chegaram também ao Rio Grande do Norte. Eu não estou falando só se comparar o que tínhamos e o que temos, e o que foi e o que estamos. Eu acho que esse comparativo também é a nível de comunicação e de convencimento. Exatamente, mas o eleitor, o Lula no Nordeste, né, até pela história que ele é nordestino, aquela história que muitos identificaram com essa história dele, então ele é uma pessoa muito forte aqui, não é? Acredito que a maioria dos nordestinos já votaram em Lula, né? Eu particularmente já votei várias vezes, 2, 3 vezes, e não voto mais, até porque depois que eu comecei a entender e comecei a perceber a forma que Lula trata, não é, o país, economicamente falando, não é, onde a maioria das pessoas recebia uma esmola e as grandes empresas, os grandes partidos políticos estatais recebiam milhões de recursos. Isso é aprovado, por exemplo, quando um Bolsa Família que era 90, hoje passou a ser 600. Não tinha dinheiro para os municípios pagar nem folha de pagamento. Os estados também, não era só o Rio Grande do Norte que devia folha de pagamento. Eu lembro que mais 14 estados no Brasil deviam folha de pagamento há 4 anos atrás, na época do PT. Então, por quê? Porque o dinheiro, em vez de ser investido aqui nos municípios, nas pessoas, iam ser investido em grandes meios de comunicações, iam para outros estados, outros países como Nicarágua, como Venezuela, como Cuba, não é? Ia também para as estatais, várias estatais como a Petrobras e outras, e os partidos políticos rateavam aqueles recursos, e aí faltava dinheiro para as outras coisas, né? Quando foi estancada essa corrupção, esse envio de dinheiro para outros países, esse envio de dinheiro para grandes mídias, o dinheiro começou a aparecer e começou a vir para onde? Para os municípios, para as pessoas, para os estados. Então, quando a pessoa percebe essa diferença aí, é que a gente entende como era que funcionava a política do ex-presidente Lula e como funciona hoje a campanha do presidente Bolsonaro. A transposição do Rio São Francisco, que passou aí 15 anos, sendo
adiada, recebendo aditivos e aditivos, e mais dinheiros, e não foi concluída. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, estava parado aí há 4, 5 anos, teve que reformar muita coisa, em 3 anos e meio ele concluiu, juntamente com o ministro Rogério Marinho. Não faltou dinheiro para essa obra. Eu lembro que quando eu fui prefeito no 4º mandato, eu estive prefeito na época do PT. Eu lembro que as empresas que começavam as obras, por exemplo, a gente conseguia uma emenda, e aí para fazer uma praça, por exemplo, quando chegava a primeira parcela ia entrar, a empresa já não tinha mais condições de fazer. Por quê? Porque antes o dinheiro só vinha o dinheiro depois que a empresa fazia uma medição, e ele levava 90 dias, 120 dias, demorava muito. E hoje não é mais assim? Hoje não, hoje o dinheiro vem antes? O dinheiro vem antes. Só começa, a Caixa Econômica, ela só dá, mas e a isso prefeitura... é fruto das mudanças das regras, das emendas, da distribuição de emendas, da metodologia da distribuição de emendas federais, ou porque você pagar um serviço antes de medir? Você não paga antes, você recebe antes. A prefeitura, ela só dá ordem de serviço quando o dinheiro está na conta. Mas ela só vai pagar de acordo com as medições, entendeu? A responsabilidade, então, passou para os prefeitos. Exatamente. O prefeito ele não pode pagar, antecipar a medição. Ele só pode pagar depois que a empresa pede a medição, mede, aí ele paga. Mas o dinheiro só inicia se o dinheiro estiver na conta, entendeu? Antes não, antes você iniciar uma obra sem o dinheiro estar na conta. Iniciava essa obra, quando o dinheiro vinha entrar, a empresa já tinha aí 3, 4 meses de obra e muitas delas paravam no meio do caminho, é tanto que você via antes várias e várias obras inacabadas pelo Brasil afora. Hoje a gente não vê praticamente nenhuma obra inacabada. Por quê? Porque se a empresa ganhar, a empresa que ganhou, ela vai estar sabendo que o dinheiro está lá escutando a conversa, ela fazendo e recebendo, diferentemente de antes. O medo é menor, na verdade. Prefeito Babá, nessa eleição a gente teve também uma renovação significativa lá na Assembleia Legislativa, não tão significativa, mas teve uma renovação, e principalmente com mudanças em lideranças em regiões estratégicas. A gente vai falar aqui do Alto Oeste, que saiu Getúlio Rego e saiu Raimundo Fernandes, por exemplo, e entrou o Dr. Reginaldo, entrou Neilton lá de Apodi. Então eu queria saber uma avaliação dos prefeitos, como é que foi essa composição da bancada da Assembleia Legislativa, sua avaliação, como é que você viu? A oposição elegeu 15 deputados, né? Então mostra também que o governo, além do voto da governadora, ela não transferiu para a sua bancada. Dos 24 deputados, 15 foram eleitos pela oposição. Mas o senhor acredita que a governadora vai ter minoria na Assembleia no dia 1º de fevereiro? Não, eu não posso falar isso. É difícil, né? Cada um que fale, né? Mas assim, o recado foi dado, né? Elegeu um governo, mas elegeu a bancada totalmente de oposição. Mesmo assim, a bancada federal. Dos 8 deputados, 6 são de oposição, né? Foram 2 do União Brasil e 4 do partido do presidente do PL, do ministro Rogério Marinho. Oposição ao governo estadual, né? Presidente, a gente falou muito em dinheiro, em recursos, e os prefeitos dos municípios, também os estados, eles estão aí na expectativa da aplicação do Fundo Nacional da Enfermagem, que vai atingir diretamente todo o piso, né, os profissionais aí que atuam na área da saúde. Os municípios, e agora eu queria a sua opinião também como presidente de uma federação que reúne todos os municípios do Rio Grande do Norte. Os municípios do RN têm condições de pagar o piso nacional da forma como está colocado? Hoje não, né? Hoje não tem a menor condição. Inclusive, nós vamos ter um evento agora, uma mobilização agora, dia 18, em Brasília, que a nossa Confederação Nacional do Município, que é a CNM, nós estamos lutando com as demais federações e os prefeitos para que nós possamos ter um aporte financeiro para a gente poder cumprir com o piso. E deixar claro que nós nunca fomos contra ao piso. O que nós sempre fomos contra foi a forma de não ter a fonte pagadora. Como é que você manda pagar um piso se você não manda os recursos? Naturalmente vai ter dificuldades os municípios, e não só os municípios, como também o setor privado, né? Porque tem vários hospitais filantrópicos, hospitais privados que também têm um impacto muito grande nas suas contas, e por isso que inclusive o TSE, o Supremo, né, o STF, suspendeu para que se encontre uma saída para que esses recursos possam chegar e tanto a iniciativa privada quanto os municípios possam arcar com esse pagamento. Certo, então estamos aí nessa expectativa desse movimento a partir do dia 18, né? O impacto para os municípios vai ser de quanto? Assim, eles teriam que arcar se não vier o dinheiro não ficar garantido para a aplicação e pagamento do fundo? Se eu não me engano, porque eu esqueci realmente, mas se não me engano era
21 bilhões anual para todo o 21 país. bi. Então Salvo muito engano, dinheiro, né? É muito dinheiro até para o governo federal encaminhar, né, também. E no que nós estamos lutando é para que o município possa ter 1,5 a mais do FPM, que com isso aí a gente, que seja a partir de março, né? Hoje nós temos 1% do FPM em julho, 1% em setembro e 1% em dezembro. Então nós vamos lutar agora, a nossa proposta dos municípios é que tenha mais 1,5% a partir de março, porque a gente tem como marcar com esse piso. Porque não é só o enfermeiro, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, é Toda uma cadeia, uma cadeia, né? exatamente. Prefeito, dinheiro na conta para pagar 13º, esse final de ano vai ser tranquilo para os servidores públicos municipais, né? O senhor que tem uma relação com todos os prefeitos, todos eles irão pagar o 10º em dia? Eu acredito que sim, não temos nenhuma dificuldade, até porque a grande maioria também já pagaram 40% em julho, né? Em julho, junho, julho, e aí e muitos prefeitos, inclusive, têm alguns recursos já guardados com essa finalidade. Então, esse ano, a exemplo do ano passado, não vamos ter dificuldade para pagar o 13º. Boa notícia, excelente notícia. Pois é. Posso perguntar? Lógico, ele que manda aqui Não, eu fico esperando a minha vez, eu fico Não, levanta o braço. Alice, olha, não espere, pergunte. Interrompa, faça igual a Virgínia, interrompa. Seja educado igual a Júlio Pinheiro. É só pedir perdão, né, Júlio? É lógico. Então, prefeito, faltando a reunião sobre a reunião que aconteceu ontem no Hotel Holiday Inn, né, que reuniu aí mais de 100 prefeitos que apoiam a reeleição do presidente Bolsonaro, foi anunciado pelo senador Rogério Marinho a vinda da primeira-dama Michele Bolsonaro e também da senadora eleita Damares. O senhor acredita que essa seja a estratégia adotada, tendo em vista aí essa rejeição de Bolsonaro com o público feminino? Foi falado alguma coisa desse tipo? Não, mas está prevista a vinda da primeira-dama, Michele, Damares, também acredito que o presidente também deva vir e o vice-presidente Braga Neto também durante esse período. A possibilidade de Bolsonaro vir ao Aí é uma URN? novidade. Sim, a possibilidade. A gente não estava... É porque a na agenda, princípio foi não. dito que ele não poderia vir, né? Afinal, são 20 dias de campanhas. Então, a vinda dela, eu acreditava que seria mais nessa estratégia de suprir a ausência dele. Os Isso. representantes. Mas ele quer vir ao Rio Grande do Norte também, ao Nordeste. Né? Já viu. Formação do Nordeste. legal. Já viu 2 vezes só nessa campanha. Sim, Né? interessante. Importante. Pois é. Como é que o senhor avalia a vitória do candidato Rogério Marinho? Primeiro, o trabalho que ele fez durante o período que esteve ministro, fez muito pelo Estado, fez muito pelos municípios. E segundo, claro, também o apoio dos prefeitos foi importante, foi fundamental para que ele conseguisse a sua eleição. Então, a partir de agora, ele vai atuar, ele sai da função do executivo e vai atuar no legislativo, né? Esse trabalho de Rogério no legislativo pode contribuir também com os municípios, na mesma proporção que acontecia enquanto ministro? Sim, agora vai depender muito, é isso que a gente também está mostrando aos nossos eleitores, vai depender muito do governo federal. Se Rogério tiver um governo aliado, como ele teve o Bolsonaro, pela influência, pela amizade, né, pela capacidade que ele tem, esse Estado ele vai dar um pulo muito grande. Né? Agora, se for um presidente adversário, claro que vai inibir a ação do senador, né? Mas para o Estado, vocês imaginem, o Estado do Rio Grande do Norte, tendo Rogério senador, Bolsonaro presidente, com certeza Fábio Faria continuará ministro. Então, para esse Estado não tem comparação. Não é? Então, se a população pensar, parar para pensar um pouquinho, ela vai ver que o melhor para o Estado, o melhor para os municípios, para as pessoas que moram nos municípios, com certeza é a reeleição do presidente Bolsonaro. Por tudo isso, o Rio Grande do Norte nunca esteve tão bem representado a nível nacional como está agora. Então, é uma questão de lógica, né? A gente parar, pensar e analisar e ver qual é o melhor para a minha cidade, qual é o melhor para o meu estado, né? Por quê? E aí a gente vê também as últimas declarações do ex-presidente Lula aí, incentivando invasões de propriedade, invasões de queima de pneus, né? Regular a mídia, então isso é muito perigoso, né? E eu acredito que, pela minha cidade eu já tirei muita gente que disse que votou no ex-presidente Lula no primeiro turno, agora no segundo turno vai estar com o presidente Bolsonaro. Já conseguiu virar votos. Exatamente. Temos 19 dias aí pela frente. Trabalho árduo. Muito bem. Então, nós recebemos o prefeito Babá, presidente da FEMURNE. Muito obrigada pela presença, prefeito. Eu que agradeço mais uma vez e estarei sempre à disposição. Boa sorte aí na campanha. Boa sorte. Obrigada, prefeito. 8h29. Repita. 8h29. E vamos ouvir agora a coluna